Você já parou para pensar aonde você estaria hoje se Jesus não tivesse te encontrado? Você já parou para pensar com que pessoa você estaria hoje? Quem é casado? Com quem você estaria casado? Você já parou para pensar aonde que você estaria hoje se você não tivesse encontrado Cristo? Você já parou para pensar no que você estaria envolvido se você não estivesse envolvido com Cristo? Você já parou para pensar no que você estaria trabalhando se você não estivesse encontrado com Cristo? Você já parou para pensar como seria a sua mente? O que você pensaria, como você pensaria se não fosse Jesus Cristo? Você já parou para pensar quais seriam os seus valores éticos, morais, se você não tivesse encontrado Jesus Cristo? Eu me fiz essa pergunta ontem, estava lendo o livro de Jó, e uma certa parte da vida dele, ele fala um pouco sobre amaldiçoando o dia do seu nascimento. Eles falam um versículo sobre que o homem vai chegar no final da vida, e o que adianta? Se o homem não é nada, ele é pó, ele é uma brisa, ele é como uma erva que nasce, seca e morre. Você já parou para pensar como que você ia chegar no final da sua vida se não tivesse encontrado com Jesus Cristo? Faz essa pergunta para você nessa manhã hoje. Você está aqui, nós estamos num culto, uma igreja, participando de apresentação de crianças, vieram crianças aqui na frente, o pastor já falou um pouco sobre finanças, sobre o início de uma obra. O pastor Antônio ontem falou algumas coisas que depois do culto eu fiquei pensando, como que não é fácil você trazer a mente das pessoas cativa para Cristo, para entender o que Deus quer fazer com a nossa vida, o que Deus quer fazer através da nossa vida. É muito difícil você, um monte de pessoas aqui, sei lá, 200 pessoas aqui, você falar aqui talvez por 40 minutos, 1 hora, e todas as pessoas aqui entenderem e conscientemente resolverem obedecer aquilo que Deus, através da palavra escrita, através da palavra falada, colocar na sua vida, como o pastor Antônio citou ontem a respeito de Moisés, quando ouviu o conselho de Jetro, e a Bíblia diz que logo ele foi fazer. Você já parou para pensar quantas vezes você ouviu determinadas verdades, e essa verdade você entendeu, você raciocinou, você não é verdade, é desse jeito mesmo, mas durante um tempo, logo que você sai daqui, você já muda a sua mente, e você já fica pensando em outras coisas que são completamente opostas àquela verdade, e você às vezes coloca a sua vida para viver ao contrário daquilo que você ouviu, mesmo sabendo que não é certo. Você já parou para pensar nisso? Eu paro para pensar nessas coisas, e eu vejo para esse grupo aqui que nós temos nessa manhã, talvez muitos de vocês não vão fazer o que nós estamos falando, que nós estamos ensinando. Talvez vocês vão procurar outros caminhos. Alguns de vocês vão desviar da verdade. Alguns de vocês vão morrer sem Cristo. Alguns de vocês vão para o inferno. Mas aqueles que querem, aqueles que se submetem, aqueles que entenderam, aqueles que resolveram colocar a sua vida do jeito que entende que Deus pede,
vai fazer a diferença nesse mundo. E estamos fazendo a diferença nesse mundo. Então, talvez o que o pastor Robson falou aqui, eu tenho pensado nesses dias. A Bíblia fala em Atos 13:56, que Davi serviu a geração dele, depois ele descansou em paz. E nós estamos procurando servir a nossa geração com aquilo que nós entendemos que podemos servir a nossa geração. Estamos servindo a nossa geração com as nossas limitações. Estamos servindo a nossa geração debaixo de algumas oposições. E engraçado, os maiores opositores nossos são aqueles que ainda não fizeram nada. E discordam, e criticam, e acham que é de outro jeito, mas não tem idade suficiente, não tem maturidade suficiente, e nem tem experiência de ter feito algo para fazer uma comparação. Muitos de vocês vieram conhecer o Evangelho aqui, estão conhecendo o Evangelho aqui, e não vai parar de conhecer o Evangelho. Então, baseado no quê? Então, quando eu cheguei para o Evangelho, eu não sabia nada. E assim como eu falei, numa reunião passada, eu não lembro qual foi o dia, foi domingo passado, né? Que quando aquele povo ali em Atos, eles se converteram, eles jogaram os livros fora, a ciência deles fora. Então muitas vezes você tem que jogar um monte de coisa fora e se esvaziar para deixar as verdades de Deus penetrar em você, para você ser uma pessoa diferente. E hoje pela manhã minha esposa ela foi fazer tinha um resto de banana lá, e a banana já estava estragando, e eu fui para o quarto. Quando eu voltei, ela estava mexendo na panela com banana, jogando alguma coisa lá. Eu perguntei: o que você está fazendo? Ela falou: eu vou fazer uma geleia de banana. E ela estava com o celular aberto e olhando. Eu falei assim: poxa, no celular tem tudo, a receita, né? E ela estava olhando a receita e fazendo na panela. Aí teve uma hora que ela disse assim: fogo baixo. E ela estava com fogo alto. Aí ela foi lá, abaixou o fogo. E eu disse assim: André, faz o que está escrito, que vai dar certo. Nessa manhã Deus quer falar isso conosco, amados. Faz o que está escrito, que vai dar certo. Amém? Faz o que está escrito, que vai dar certo. E houve um homem, não é necessário falar muito sobre o que ele representou para o Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22, que conta a história de Paulo também, um homem que ele tinha um propósito de vida, ele estava indo numa direção, até que ele encontrou o Cristo, e Cristo mudou a direção da vida dele. Não é interessante? E você parou para pensar, vou perguntar mais uma vez, não é interessante como antes de Cristo você tinha uma mentalidade, você estava seguindo um curso que era o curso desse mundo, ou o curso que teus pais colocaram na sua mente, ou que você mesmo criou para você, ou as circunstâncias, ou o contexto onde você vivia. Você estava seguindo aquele curso, e de repente, ao encontrar-se com Cristo, sua vida deu uma guinada, você mudou a sua vida. E com a vida do apóstolo Paulo não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente religioso, um homem extremamente zeloso pelo conhecimento que ele tinha a respeito do judaísmo. Tanto é que quando surgiu o cristianismo, eles foram chamados de cristãos, então foram chamados também o povo do caminho. Mas para os judeus ortodoxos, aquele grupo era uma seita, porque estavam querendo tirar, né, a lei e colocar um homem que fosse dirigir. Estavam na verdade negando aquilo que Moisés dizia, segundo a crença deles, mas não era verdade. Mas Paulo não sabia. Então Paulo, o que ele fez? Eu vou perseguir esse grupo, eu vou eliminar esse grupo, porque eu sou um defensor do judaísmo, eu sou um defensor da lei de Moisés, né? Então ele fala que ele é hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da lei. Então ele era um homem extremamente, cumpria todos os rituais, era
um homem que tinha moral em Jerusalém, tanto é que recebeu a carta e estava indo para Damasco, para poder completar essa missão que tinha sido dada para ele, de trazer os cristãos de lá para Jerusalém, para eles serem condenados, alguns açoitados, eles tiravam as coisas deles. E ele conta lá, que nós vamos ler aqui, que ele conta que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele segurou a capa e ele consentiu. Então, se ele não matou, eu acredito que Paulo matou algumas pessoas, pelo menos ali ele consentiu com a morte de um homem de Deus. Então Paulo, na vida de Paulo, no capítulo 22, nós vamos ler 20 versículos sobre a vida dele aqui, uma parte da vida dele, ele dando um testemunho até ele encontrar-se com Cristo. E sabe, eu e você, quando nós encontramos com Cristo, nossa vida tem que ser diferente. Você tem que se envolver com Ele, e todo cristão que encontra Cristo, ele deve se envolver na obra de Deus. É a consequência do novo nascimento dele, ele se envolver com Cristo e se envolver na obra de Deus. E isso eu falo de maneira integral. Agora, você quer entender o que é uma maneira integral? É todos os talentos, tudo que você tem. Porque a Bíblia diz que nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser apóstolos, mas todos podem se envolver no reino de Deus, independente do que você é, como em profissão ou num talento que você tem. Todo mundo pode servir a Deus. Então tem vários exemplos aí na palavra de Deus sobre isso, mas isso é uma outra mensagem. Vamos para Atos 22, a partir do verso 1. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. Assim que ouviram que ele falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido de Tarso da Cecília, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres, jogando-os no cárcere. Como bem podem testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estavam, para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso, perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, aonde te será comunicado tudo o que necessita fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se em pé do meu lado, determinou: irmão Saulo, recupere a tua visão. Em seguida ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois será sua testemunha perante todas as pessoas, por sinais que tem visto e ouvido. E agora, o que me esperas? O que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi que o Senhor
me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, e os açoitava na sinagoga de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando carta contra das capas dos que o matavam. Contudo o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez pedir que o Espírito do Senhor possa estar nos comunicando. E eu entendo que é segundo cada pessoa que está aqui, porque o Senhor é um Deus pessoal. Que o Senhor compartilhe em nome de Jesus as suas verdades aos nossos corações, e que nós venhamos a fazer exatamente e imediatamente como o Senhor nos pede para fazer. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos para compartilhar, para ouvir, para sermos exortados, para sermos edificados. Obrigado, Senhor, com o cuidado do Senhor, e nós estamos aqui em gratidão por termos a liberdade de compartilhar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, a vida de Paulo, ele teve esse dia. Então, do verso 1 ao verso 6, ele conta como que ele se entregou, como que ele se encontrou com Cristo, ou melhor, como Cristo o encontrou. Ele começa a narrar as coisas que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. E no verso 6, ele diz: entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma fulgurante luz vinda do céu reduziu ao meu redor. Então, Paulo estava dizendo, entretanto, é um advérbio de tempo, ou seja, houve um tempo que eu estava vivendo uma situação, agora aconteceu outra, fez uma divisão de dois tempos. Eu estava indo por esse caminho, eu estava pensando isso, a minha programação de vida era essa, até que encontrei Cristo. E amados, você tem como relatar o dia que você encontrou Cristo? Qual foi o dia, qual foi o momento, o que aconteceu? Aquele dia é marcante para você? Então, foi tão marcante para Paulo que ele sabia os detalhes, ele sabia a hora, ele sabia com quem estava, ele sabia aonde ele estava focado, qual era a mentalidade dele. Então esse dia tem que ser marcante para você também. Talvez você cumpra um monte de ritual da igreja. Então aqui nós pegamos uma criança, apresentamos uma criança, não é batismo. Essa criança cresce, ela vai para a escola dominical das crianças, ela aprende um monte de versículo. Depois chega a idade, entra na adolescência, começa a aprender outras coisas. E daí chega a uma certa idade, 16, 17, 14, dependendo aí da igreja que você está. Essa criança, ou esse jovem, esse adolescente, ele é batizado. E daqui a pouco ele vem para a igreja, ele começa a trabalhar, ele se casa, ele dá dízimo, e ele morre, e aí? Mas talvez ele nunca teve uma experiência pessoal de salvação. Ele não sabe o dia onde que a vida dele era de uma maneira, e a partir de então tornou-se outra pessoa. Ele não tem aquele testemunho do Espírito por dentro dele, que pode se olhar no espelho e dizer: eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou salvo. Não necessariamente pelos frutos que ela dá, porque isso aí é relativo, mas no interior dela, ela tem aquela convicção. Então Paulo aqui está dizendo que aconteceu algo sobrenatural na vida dele, e a conversão, o novo nascimento, amado, é sobrenatural, amém? Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você era uma pessoa um dia, agora você se tornou outro dia. Você era um condenado à morte, ao inferno, e agora você é salvo em Jesus Cristo para viver a eternidade com Ele. Então, isso tem que ser forte em você.
as outras coisas, você pode ter até dúvida, você pode ter dúvida de doutrina, você pode ter dúvida de teologia, você pode ter dúvida de um monte de coisa, você pode ter dúvida do seu ministério, mas você não pode ter dúvida que você entregou a sua vida para Jesus, que você um dia teve a convicção dos teus pecados, e sejam eles mais cheirosos, sejam eles mais bonitos, sejam eles mais socialmente aceitáveis, mas ainda você vive na carne, e a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. Talvez até o que você faz de bom é fruto da carne, e a Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. Então você tem que ter morrido, ser convicto do seu pecado, tem que ter pedido perdão a Deus por aqueles pecados. Qual pecado? Se foi um, separou de Deus. E agora o que você precisa? Arrepender deste, pedir perdão e confessar para Jesus Cristo ser Senhor e Salvador da sua vida. E agora você vai viver e chegar ao ponto que Paulo viveu. E a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você não vai mais fazer nada por causa dos outros, você não vai mais fazer nada por causa de você mesmo. Tudo que você vai fazer agora, primeiro pensando em Deus, e aí a sua vida vai sendo direcionada. Então Paulo, ele estava indo numa direção, e aconteceu esse sobrenatural. Por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, sabe, você não sabe o dia, você não sabe a hora. As coisas podem acontecer de repente, tanto para um lado quanto para o outro. Pensa bem nessa situação, nessa questão de tempo. De repente, nós estamos aqui, agora está um sol, mas de repente pode chover. Você está aqui nessa hora, mas de repente você pode não estar. O homem, ele é muito vulnerável, o homem é muito instável, o homem, ele é muito doido. Tem coisas que passam dentro do coração do homem que você não consegue imaginar. Uma hora você ouve uma pessoa falar uma coisa, puxa, glória a Deus. Daqui a pouco você vê uma pessoa falando uma coisa, misericórdia. Jesus, quando estava compartilhando a respeito da sua missão de ir para Jerusalém e ser crucificado, alguns versículos antes ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Logo Pedro deu um salto e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou: nem carne nem sangue te revelou isso, mas meu Pai está no céu. Mas quando Jesus disse: olha, estou indo para Jerusalém para ser crucificado, Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Então, no mesmo momento que você fala uma coisa boa, você pode falar uma coisa ruim. Então o homem é assim. Então, de repente, veio ao meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Então houve um sinal diferente, houve algo marcante, e nesse exato momento houve a conversão. Sabe, a conversão é 1 minuto, santificação, nós vamos nos santificando, como fala em Apocalipse 22, 11, o justo continua na sua imundície, e o santo a santificar-se. Então você entrega a sua vida para Cristo, você é crente em Jesus Cristo, e depois Deus vai trabalhando naquelas coisas que precisam ser tiradas de você. Isso é a santificação. No exato momento, Paulo, aconteceu o sobrenatural com ele, então ele ouve a conversão dele. Como que foi a conversão de Paulo? Caí por terra, no verso 7, caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Diante disso lhe perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus o Nazareno, a quem persegues. Talvez você inconscientemente, ou o homem inconscientemente, ele está perseguindo Deus. A sua busca por felicidade, muitas vezes não encontrada aqui nessa terra, é uma ausência de Deus. De repente você se sente só, e aí você quer o quê? Ter uma pessoa para completar aquilo que você acha que talvez vai ser a sua satisfação. E você tem uma pessoa, aí você, poxa, agora estou completo. Mas aquela pessoa te decepciona, aquela pessoa te trai, aquela pessoa fala coisas que você não gosta. Mas no princípio, quando aquela pessoa chega, você diz: ah, ela, agora encontrei a felicidade. E aí a felicidade não está na pessoa.
Aí talvez fosse, pô, se eu tivesse uma condição financeira melhor, uma grana boa para me viver, comer o que eu quero, viajar para onde eu quisesse, ter o carro que eu quisesse, morar na casa que eu quisesse, tudo que você sonha. E algumas pessoas devotam a sua vida a isso, colocam a sua vida em prol disso, e quando chegam lá, não é isso. Talvez é no esporte, e uma série de coisas. Então o homem ele busca, e quando ele encontra, parece que a felicidade foge dele. E C.S. Lewis diz que se isso está em nós, isso está ratificando que a nossa felicidade não está em nada do que essa terra pode nos dar, porque a nossa felicidade está em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E quem tem sabe do que eu estou falando. Talvez você, poxa, eu não tenho isso não. Quero dar uma notícia para você: você ainda não tem Cristo. Se você vive sonhando com coisas, você vive buscando coisas para te trazer a felicidade, não como causa de necessidade, ou como causa de algo de vida, para que aquilo possa fazer você ter um melhor rendimento dentro do reino de Deus. Não estou dizendo disso, mas eu estou dizendo, se você ao ir dormir ou ao acordar, você não tem aquela paz que excede todo entendimento, tem alguma coisa que está fora do padrão de Deus na sua vida ainda. E talvez valha a pena você fazer uma autoanálise, você fazer um exame e pensar: por quê? Por que mesmo eu estando envolvido, por que mesmo estando ouvindo, por que mesmo que entendendo no que eu estou envolvido nesse empreendimento do reino de Deus, por que eu ainda ambiciono coisas, ou imagino coisas, ou fantasio coisas que em dado momento parece que não tem nada a ver com isso que eu sei, que eu entendo, que eu estou vivendo? Ainda tem um traço de carnalidade em você. Ainda tem um traço de carnalidade em você. E aqui fala que Paulo caiu por terra, mano. Ele mudou a postura dele. Paulo era um homem destemido, um homem que dava missão para ele, ele ia resolver. Mas quando ele se encontrou com Cristo, e ele disse: Senhor, ou seja, agora eu estou aqui, o Senhor manda. E ele falou assim: quem és tu, Senhor? Ele não falou para qualquer pessoa: que luz é essa? Ele falou de uma pessoa: quem és tu, Senhor? E Jesus falou para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue? Se é uma coisa que nós devemos perseguir nessa vida, é encontrar esse Jesus que nos dá essa paz e essa segurança. Por que me persegues? Então, quando nós estamos falando em felicidade, em busca, então o homem tem essa coisa da adrenalina, né, de sempre estar fazendo alguma coisa que estimule por dentro. E eu acho que eu falei uns dias atrás, eu estava assistindo Fantástico. Existe um homem, ele está no Guinness Book. Ele é um missionário, fundador da Jocum, Loren Canner. Na empresa de aviação American Airlines, ele não paga mais passagem para lugar nenhum do mundo quando ele viaja para essa empresa. Então ele tem um cartão que é só ele apresentar que ele viaja para qualquer lugar do mundo nessa empresa sem pagar, porque parece que conseguiu juntar 1 milhão de milhas. Nem ele, coloca minhas milhas aí. Tanto ele foi viajar. Então esse homem é o homem mais viajado do mundo, um missionário. Se eu não me engano, viajou já por 176 países. É um missionário. Mas sabe, tem muitos milionários que talvez não tenham interesse de viajar por esses lugares, porque ele vai para países miseráveis, ele vai para países pobres, ele vai para países ricos, porque é o ministério dele. Mas o homem, na busca de encontrar algo que vá satisfazer o desejo dele, agora tem um empresário americano, se eu não me engano, está fazendo um foguete para alguns milionários dar uma voltinha na órbita por 4 minutos e chegar até perto de Marte. Sabe quanto custa uma passagem? $250 mil. Sabe quanto são $250 mil?
mais de R$1 milhão. Sabe quantas pessoas já estão na fila para embarcar nessa viagem? 200 pessoas. Então esse homem já tem caixa de passagem comprada, R$200 milhões, 50 milhões de dólares, e nem lançou ainda, está só no projeto. Então você vê a busca do homem. Já viajei para lá, viajei para cá, não tem mais onde viajar. Não, então viajei para Marte. É Marte, quanto que é? $1 milhão, R$1 milhão, vou lá, então vou. Simples. Mas sabe por quê? A vida das pessoas sem Deus começa a se tornar fúteis. Nós achamos absurdo. Mas Paulo, ao encontrar-se com Cristo, ele testificou com a boca dele. No verso 8, disse: diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E aqui foi a conversão de Paulo. Paulo, ele abandonou a sua tradição, Paulo abandonou sua religião, Paulo abandonou os seus costumes, Paulo abandonou os seus planos. Quando você encontra Cristo, você tem que fazer igual a Paulo. Paulo abandonou Paulo aqui. Até que Paulo ele é conhecido como Saulo. A partir daqui ele começou a ser conhecido como Paulo. Não mudou a pessoa e nem mudou o nome. Saulo é hebraico e Paulo é grego. Mas muitas vezes o nome das pessoas trazem um peso daquilo que elas foram. Então a partir de então ele começou a ser chamado de Paulo. Não mudou a pessoa e nem é um nome diferente. Paulo era Saulo e agora é Paulo. Não, era o nome de uma língua e o nome de outra. Mas por dentro aquele homem se tornou diferente. E aqui Paulo, como eu gosto de dizer essa expressão, ele se abandonou em Deus. Você já fez isso? Já se abandonou em Deus? Já deixou Deus guiar a sua vida? Já largou os seus planos? Não que você não deva tê-los, mas que seus planos não sejam o seu Deus, que seus planos não sejam algo Petra, que está escrito na pedra, que não muda. Porque quando você é abandonado em Deus, é Deus que dirige seus passos. Você está aqui hoje, se Deus quer que você faça a vontade dele em outro lugar, você vai. Então Paulo, ele tinha uma direção, ele tinha uma vida. Calcula que Paulo tinha aqui mais ou menos para mais de 35 anos. Então desde criança ele era criado naquilo, desde criança foi colocado aquilo na mente dele. Então quantas vezes nós ouvimos testemunho de pessoas que foram criadas pelos pais para serem, muitas vezes, aquilo que os pais querem que ele seja, ou talvez a frustração do pai foi uma, então ele encontra no filho, o resgate daquela coisa que ele foi frustrado. De repente tem um pai que gostaria de ser um jogador de futebol, mas nunca foi, e quando tem um filho, quer que o filho dele seja um jogador de futebol, porque era o sonho dele. Talvez o pai queria ser um engenheiro, e ele não foi, não teve a oportunidade de estudar, então quando ele tem um filho, ele quer que o filho seja engenheiro, ele quer que o filho seja um médico. E Paulo, ele foi criado para ser aquilo que ele estava sendo, e muito bem. Só que quando você encontra Cristo, seus planos tem que ficar em segundo lugar, e deixa Deus dirigir os seus planos, porque é assim que nós podemos dizer que estamos em Deus. E Paulo, como todo mundo, começou a sua batalha pessoal. No verso 8 e 9, diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. E aqueles que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Muitas vezes as pessoas que vão estar do seu lado não vão compreender, amados, o que Deus está falando com você. Não vão compreender para o que Deus está te chamando. Mesmo vendo uma manifestação de mudança em sua vida, de conversão, eu posso considerar que eu tive uma mudança muito radical, porque foi muito perceptível pelos meus pais. Eu era de um jeito, um dia, quando chegou num sábado,
Na sexta-feira, melhor dizendo, eu me converti. Daí, então eu passei a ser outra pessoa. Tudo aquilo de irresponsabilidade que eu tinha, eu fui mudando a minha vida e fui me tornando uma pessoa responsável. Eu enrolava uma moça durante 6 anos, acho que ela que me enrolava, né? Era a Andréia, e eu me converti e falei assim, então vou casar. Me casei, não tinha nada, agora vou construir as coisas, né? Não gostava de trabalhar, tem que trabalhar, né? Então não gostava de estudar, tem que estudar. E ao longo de 4, 5 anos, nossa vida assim, deu um salto financeiro, moral, espiritual, que em um certo sentido, mesmo novo, eu me tornei uma coluna de nossa família. Quando tinha alguns problemas, minha mãe me chamava. Quando tinha alguns problemas, meu pai me chamava. Quando tinha os pepinos lá em casa para resolver, meu pai e minha mãe vinham até mim, talvez para aconselhar uma irmã, aconselhar um irmão, tentar ajudar. Então, até hoje, graças a Deus, nós não perdemos isso, eu e André, como referencial de nossa família, mas nós não vivíamos assim antes de Cristo. De maneira que Deus começou a compartilhar algumas coisas comigo, e eu vi que a minha vida começou a mudar. Eu comecei a entender que aquilo dali estava bom, mas ia ter que ficar para trás. Até que um dia eu entendi que Deus estava falando comigo, que era para deixar aquilo tudo e ir para o seminário, me preparar. E foi eu e André. É interessante, quando eu fui falar para meu pai começou a chorar. Disse, não, Giovanni, mas tem tantas pessoas aqui para evangelizar, você não está tão bem, você tem um filho pequeno, agora que as coisas estão acertando, você é uma pessoa assídua da igreja, não precisa não. Eles não entenderam. Quem estava junto com Paulo e viu Paulo ali caído, viram a manifestação de Deus, mas não entenderam o que Deus estava falando com Paulo. Por quê? É uma batalha pessoal, é algo muito pessoal. Porque Deus, amados, acredite nisso, Deus, ele tem um propósito específico para cada pessoa que está sentada aqui. Você não foi criado à toa. Você não foi criado para enfeitar esse mundo, por mais bonito que você acha que você seja. Viu, Flávio? Você não foi criado para embelezar esse mundo. Deus tem um propósito na sua vida, específico, para você. E quando você se encaixar nesse plano, aí você vai encontrar descanso, sossego. Paulo está quebrando lá fora, meu amigo, mas aqui dentro é você bater a cabeça no travesseiro e dormir e acordar bem. Não importa como está financeiramente, não importa o problema dos outros, não importa se a casa caiu, você tem uma promessa. Quando você está dentro do propósito de Deus, que Ele faz todas as coisas cooperar para o seu bem. Olha que maravilha, olha que descanso. Você não precisa de psicólogo, você não precisa de psiquiatra, você não precisa, entre aspas, de pastor, você não precisa de gente, você sabe se guiar. As pessoas vão precisar de você, porque você é uma pessoa resolvida. Não existe possibilidade de viver outra vida senão a que você está vivendo. Então, Efésios 2:10 diz que nós somos criação de Deus, criado para boas obras. E o primeiro passo dessa caminhada cristã é você abandonar os seus planos, como fez Paulo no verso 11: tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. A Bíblia fala que não é bom que o homem fique só, né? E começa a abandonar os planos dele. Na verdade, melhor, aqui está escrito no verso 10: então inquiri, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te, segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Antes, ele ia para Damasco para prender os cristãos.
estava seguindo as ordens dos homens. Agora ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? Consulte a Deus o que você deve fazer. De repente você já chegou aqui com o seu plano de vida estabelecido, o seu alvo estabelecido. Talvez você veio para cá com um alvo estabelecido pela tua igreja. E não digo que isso é errado. Não digo que é errado você chegar aqui com um plano estabelecido pela sua igreja. Não digo que é errado você chegar aqui estabelecido com um plano seu. Mas será que isso é plano de Deus? Será que Deus quer que você volte? Será que Deus quer que você fique? Será que Deus quer que você vá para tal lugar? Ou será que é um desejo seu? Será que Deus quer que você saia? Ou é você? Quando você se converte, é isso aqui: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você tem que tomar cuidado para que os seus alvos não se tornem o seu Deus. Não, disso aqui eu não abro mão. Você está fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. E nós precisamos de pessoas, verso 11: tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. E a Bíblia fala que não é bom que o homem fique só, né? Você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa de pessoas para te guiar. Guiado pelos meus companheiros de viagem. A Bíblia fala. Devemos andar com cristãos. Verso 12. Deus aconselhou a ele, Jesus aconselhou a ele para quem que ele devia ir. No verso 12: um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam. Muito importante. E Ananias ora por ele, ele recupera a visão. No verso 13: veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Nós temos uma responsabilidade, amados. Eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade. Deus nos deu uma visão e nós estamos seguindo nessa visão. Talvez Deus te dê outra visão. Você deve seguir essa visão que Deus te der. Essa visão é propósito de vida. Para o que você vai viver? E agora nós vamos ser observados, porque existem muitas testemunhas também. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, agora você está a caminho daquilo que Deus tem te falado. E Paulo vai e recebe o ministério, verso 14. Em seguida ele me revelou: o Deus de nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvires a palavra da sua própria boca. Verso 15: pois será a sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. Amados, muitas pessoas estão nos observando. Então você diz que você quer fazer uma coisa, ou que você vai fazer uma coisa. É inevitável que as pessoas já olhem para você, esperando que aquilo que você tem falado que você vai ser, que você já se mostre agora. Então, no primeiro dia onde que Paulo de fato converteu, Ananias falou isso para ele: olha, as pessoas agora vão estar aí te observando. Então ele recebe o ministério da reconciliação. Verso 15: pois será a tua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. Você agora é uma testemunha. Você é testemunha para a sua família. Você é testemunha para a sua igreja. Você é testemunha aqui. Você é testemunha quando você sai. Não adianta que agora o que você faz não atinge mais ninguém. O que você faz atinge um monte de coisa, um monte de gente. Aquilo que você fala é comentado depois, e aquilo que você deixa de falar também. Então você recebe esse ministério de ser testemunha, esse ministério da reconciliação. E aí no verso 16, Ananias faz a pergunta para ele: e agora,
Que mais esperas? Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amados, o que nós esperamos muitas vezes para obedecer aquilo que Deus comunica aos nossos corações? Muitas vezes nós usamos de desculpa. Qual desculpa que você vai dar? Por que você não faz aquilo que você diz? Por que você não faz aquilo que Deus compartilhou no seu coração? Muitas pessoas têm medo de se abandonarem em Deus. Muitas pessoas têm medo. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que tem medo de fazer a vontade de Deus, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você viver uma vida agradável é muito bom. Mas eu tenho percebido que, como o pastor Antônio ontem falou, né? E eu já fui jovem, então um tempinho atrás. Mas é difícil que você botar certas coisas na cabeça do jovem. Você pode fazer a vontade de Deus. E tem muitos jovens aqui que estão ouvindo coisas profundas a respeito de futuro com Deus. Não dá para você imaginar o que você pode ser andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, andando segundo está escrito. Você pode ser diferente demais, mas se seguir o curso desse mundo, andar segundo as paixões que você já andou, olha qual foi o resultado. Imagina, cara, aonde você iria estar se você não tivesse encontrado com Cristo? Por que demora? Quais são as desculpas que nós vamos dar? Vários homens da Bíblia deram desculpa. Eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Deixa eu enterrar meu pai, deixa eu cuidar do meu rebanho, deixa eu fazer isso. Deus não aceitou desculpa de ninguém. Por que a demora? Ele perguntou no verso 16: e agora, que mais esperas? Levanta-te, ser batizado, lava os teus pecados, invoca o nome do Senhor, e será, levanta-te. E ele fala: recebe o batismo. Ou seja, Deus vai capacitar para você fazer aquilo que você tem que fazer, porque não é na força do seu braço. O resto que nós fazemos fora de Deus, o que nós fazemos como Deus nos orienta, é seguindo esse princípio. Você começa a ter experiências. Verso 17: quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Você lembra de quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus, que você entende que foi Deus mesmo? Porque muitas vezes você fica na rotina da religião, você fica na rotina aqui de dentro do seminário, e você não tem experiências. Isso aqui foi logo que ele converteu, pouco tempo. Eu já tive algumas experiências, e algumas dessas aqui de êxtase, de começar a pensar naquilo que Deus fez por mim, naquilo que eu era, e começar uma coisa aqui por dentro de mim que eu não sei explicar, um quebrantamento, uma falta de força, que o único jeito é deitar no chão e ficar chorando. E teve um dia que eu falei assim: Deus, para, que eu não vou aguentar. Fui dentro do quarto, deitado no chão, falei assim: Deus, para, eu não vou aguentar. Paulo teve vários êxtases, mas isso também tem um processo. Verso 18: e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão teu testemunho acerca da minha pessoa. Primeiro ele só ouviu, agora ele viu o próprio Jesus, como Ananias falou para ele: você vai ouvir e você vai ver. A vida cristã, amado, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você vai andando com Deus. E Paulo recebeu a direção: sai de Jerusalém.
Antes Jerusalém era confortável. Antes a sua cidade era confortável. Antes a sua igreja era confortável. Mas talvez Deus vai colocar palavras e vai te mostrar coisas que eles não vão entender, que eles não vão querer viver daquele jeito. Então, a esse lugar que outrora era confortável para você, vai passar a ser desconfortável. Ele era confortável, vivia aos pés de Gamaliel, tinha moral entre os sacerdotes, tinha um bom nome, e de repente ele volta lá para pregar quem? Aquele que ele perseguia, e aqueles que o amavam começaram a persegui-lo. Amados, muitas vezes aconteceu assim conosco. Você vai tomar uma postura radical do Evangelho, e muitas pessoas que diziam que te amavam vão passar a te odiar, porque talvez mesmo sem falar, a sua própria vida vai condená-los. E Paulo, ele assume, eu acho que você deve assumir a responsabilidade dos seus pecados. Atos 22, 19. Então eu indaguei, mas Senhor, todos eles sabem que eu fui responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e açoitava na sinagoga e em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, sua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Por que você deve assumir a responsabilidade dos seus pecados? Para você não esquecer de quem você era, para você não se esquecer de onde você saiu. Que apesar de Paulo ele começar a ter essas experiências, quando ele olhava para Deus e olhava para ele se declarava: eu dos pecadores sou o pior. E quando você começa a olhar para você em relação a Deus, a isso, ao seu jeito de ser, aquilo que Deus fez na sua vida, você para de fazer comparação. Você é mais misericordioso, você entende mais, você é mais condescendente, porque você não se compara a outra pessoa, você se compara a Deus. Então, não que você deva ficar lembrando do seu pecado para se vangloriar, ou para ficar dando testemunho aí, para estar dando show. Mas Paulo aqui, quando Deus deu a missão para ele, ele se sentiu indigno. Senhor, olha só quem que eu era, o que eu fiz. Então ele tinha consciência de quem ele era. Mas Deus, Jesus Cristo, deu uma nova missão para ele. No verso 21, contudo o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe dos gentios. Contudo, apesar de você foi escolhido, com todo esse seu passado, eu quero te usar. E é isso que Deus quer falar para nós nessa manhã. Você encontrou com Deus, que seja marcante, que a sua vida vai sendo entregue na mão de Deus, seus planos vão sendo abandonados. Você olha para você quem você era, você vê quem Deus está te transformando, naquilo que Deus quer fazer para você. E Deus pegou e levou Paulo para longe daquelas lembranças doloridas. Sabe, amados, esquece das coisas passadas. Deus tem algo novo para você, amém? E depois, no final da vida, o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Diz, após ele falar isso, os soldados vieram para ele, botaram a língua dele antes de matá-lo um tempo, arrancaram a língua de Paulo para Paulo parar de falar. Mas quando ele soube que iam arrancar a língua dele, ele falou bem assim: vocês podem arrancar minha língua, mas vocês não podem tirar Cristo do meu coração. E depois decapitaram Paulo. Amados, pode tirar tudo de você, mas se você tem Cristo, ninguém pode tirar de você, a não ser você mesmo. Rejeitando as verdades, desobedecendo e sendo negligente com aquilo que ele tem te capacitado para fazer. Aqui é o início, mas Deus tem muito mais, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.
Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa manhã e queremos confiar no Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor é fiel e justo para completar. Estamos aqui, Senhor, para aprender. Estamos aqui, Deus, para nos submeter ao senhorio do Senhor. Estamos aqui, Deus, para ter o privilégio, Deus, mesmo sendo indignos, de servir na causa do Senhor, porque nós entendemos que o Senhor está conosco e mais é o que está conosco daqueles que estão no mundo. Então, nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa batalha, Pai. Cativa a nossa mente, ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, a ser vencidos por nós mesmos, mas que nós venhamos a nos abandonar no Senhor, Pai, e fazer a sua vontade. Eu acredito, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio através desses que estão aqui. Em nome de Jesus te agradecemos por essa manhã mais uma vez. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom.